Olá, boa tarde. Está no ar mais uma edição do NIT Notícias. Centro Cultural de Aracaju recebe a exposição fotográfica Sergipe, Cultura e Arte, do fotógrafo Adilson Andrade. Se é verdade que uma imagem vale mais que 1000 palavras, as fotografias da exposição Sergipe, Cultura e Arte, do fotógrafo Adilson Andrade, são uma ótima forma para que as pessoas conheçam um pouco mais sobre as raízes culturais sergipanas, marcadas por diversas manifestações. Com o começo da brincadeira da fotografia, os grupos de fotógrafos se reuniam e decidiam onde e o que fotografar. E automaticamente as festas foram acontecendo no interior, os encontros culturais, o festival de artes. Então nós íamos para o interior e começamos a tomar conhecimento das coisas que iam acontecendo. O interesse começou assim. Já são 11 anos fotografando as inúmeras manifestações culturais de Sergipe, o que trouxe uma rica diversidade para a exposição, oferecendo à comunidade o resgate da cultura do estado. Surpreende o fato de Sergipe ser tão pequeno e ser tão poderoso, tão forte em manifestações culturais. Você vê, por exemplo, é um segundo do Brasil em quantidade de manifestações culturais que você pode encontrar. Então, muito feliz, primeiro, por estar num estado onde tem tantas manifestações e, segundo, por ser tudo tão perto, tudo tão fácil assim de se encontrar, né? A gente teve uma ideia de trazer um olhar de quem realmente acompanha de perto essas manifestações. Ou seja, a gente queria trazer para os nossos visitantes, o nosso público, o olhar do fotógrafo, né? Então, a partir disso, surgiu a ideia de convidar o professor Adilson, que é fotógrafo e também professor da Universidade Federal, para vir fazer junto com a gente essa exposição. Dentre as manifestações culturais fotografadas por Adilson Andrade estão o Reisado, o São Gonçalo, a Taieira, o Lambe Sujo e Caboclinho, o Cacumbi, o Barco de Fogo e a Cavalhada. Manifestações presentes em várias partes de Sergipe. Quando a gente foi selecionar, ele tem um material tão vasto, um material grande, né, que representa muito bem a nossa cultura. Então, eu fiz, professor, vamos fazer o seguinte, a gente escolhe uma quantidade de fotografia, o senhor me manda e a gente seleciona junto. Então, assim, foi um trabalho todo criterioso para que a gente conseguisse definir, né, e trazer para o público de verdade, o máximo que a gente pudesse trazer, como de fato acontecem essas manifestações, dando um olhar diferenciado. Porque a fotografia ela é um documento também, mas nos livros, né, nos textos que a gente se encontra, por exemplo, o Lambe Sujo e o Caboclinho, eles nunca tratam as modificações que foram ocorrendo com o tempo. A gente não se fala em óculos, a gente não se fala em chupeta, a gente não se fala em correntes. E nas fotos dele, isso são elementos de destaque. As pessoas que visitaram o Centro Cultural de Aracaju puderam conhecer de perto cada aspecto dessas manifestações, retratadas de uma forma mais dinâmica, permitindo que os visitantes possam captar o movimento nas fotografias, como explica Eise Oliveira. A gente quis trazer para os visitantes a ideia de movimento, cor, luz, que são alguns pontos que são trabalhados numa fotografia. Então, o visitante que vem até aqui, ele consegue perceber através do olhar de Adilson, porque a fotografia, né, muitas vezes a gente pega uma manifestação que dura em média 30 a 40 minutos e ele consegue representar em um segundo, né, uma imagem ou toda uma história de tradição. Eu estou amando, né? Porque realmente é preciso valorizar a cultura, né? E assim, para mim tem sido muitas coisas novas e super empolgantes as histórias que são reais, né? Acho muito interessante, né, a forma de valorização cultural, né? Resgate também da história do povo. Eu creio que isso vai contribuir muito, né, para futuras gerações, para conhecer, né? E eu acredito que a cidade que investe nisso, né, tem muito a ganhar. O NIT Notícias fica por aqui. Uma ótima tarde para você e até amanhã.